Olá, no ar mais um Clipe Eletrônico, programa que discute os principais acontecimentos da cidade de São Paulo. Hoje aqui com a gente o vereador Eduardo Suplicy, do PT. Tudo bem, vereador? Prazer recebê-lo novamente. Muito bem, obrigado. É uma satisfação estar aqui. Satisfação é nossa. Com o nosso vereador Adilson Amadeu, que vai... Também prazer recebê-lo, vereador. Obrigado. Prazer é todo meu, TV Câmara, todos os telespectadores e o privilégio de estar ao lado do meu senador Eduardo Suplicy. Mas também é importante para mim estar aqui junto ao Adilson Amadeu, que tem tido preocupações importantes aqui nesse primeiro ano. Presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Feira da Madrugada. Sim. E muito tem se preocupado nesses últimos dias com respeito à situação dos vendedores ambulantes em um largo número ali, e além de ser um dos vereadores aqui que mais tem debatido o problema dos carros com aplicativos como da Uber e outro em relação aos taxistas. E eu tenho dito ao vereador Adilson Amadeu que eu acho adequado que possa haver um maior equilíbrio entre os taxistas e os que têm aplicativos, uma vez que aos taxistas se exigem uma série de requisitos não exigidos para os que utilizam os aplicativos. E eu acho que ele vai contribuir para que se chegue a esse maior equilíbrio. Vamos falar sobre essa questão, também da CPI da Feira da Madrugada. Deixa eu só passar aqui o nosso contato para você que está nos assistindo e queira participar, enviando uma pergunta ou uma sugestão aqui para a gente, um comentário. O telefone é o 33964944. A nossa transmissão também acontece pelo Facebook. Lá você também pode enviar sua pergunta, o seu comentário. Vamos lá, então. Querem começar por essa questão? Um balanço aí da CPI da Feira da Madrugada que aconteceu. Pelo nosso senador da República. Senador, falando aí um pouquinho sobre essa questão da CPI da Feira da Madrugada, em relação aos ambulantes, como havia colocado aqui. Eu acho que foram constatados na CPI da Madrugada uma série de problemas que, em verdade, foram detectados, foram ouvidos dezenas de pessoas, inclusive os feirantes, e acredito que para contribuir para a melhoria da administração da Feira da Madrugada. Então, eu acho que foi um ponto positivo de trabalho na Câmara Municipal. Vereador. Muito bem, dentro da fala do senador, realmente eu quero primeiro parabenizar todo o corpo que esteve na CPI, o senador Suplicy que esteve, outros colegas também ali. Trabalhamos 4 meses em cima do assunto da Feira da Madrugada, onde o consórcio já tinha ganho o certame há muitos anos, mas precisava ser adequado a algumas situações. Passarela, o complexo que lá foi construído provisório, inclusive, mas ainda tem ações na justiça que parece que estão sendo resolvidas entre ambas as partes. Aí, terminando isso, que para São Paulo, senador, e para todos os telespectadores da TV Câmara, é muito importante que tenha um complexo onde há um comércio que está vindo gente do Brasil todo, inclusive de outros países, fazer a compra, onde passam 20 mil pessoas, que agora a gente começa, eu tenho até uma CPI que está protocolada, que fala dos ambulantes em geral, que estão nas ruas. Só que eles estão até num regime de escravatura, porque eles querem trabalhar, mas ao mesmo tempo estão cobrando espaços públicos. Então a gente quer ver de uma maneira que consiga organizar essas pessoas, microempresários, que possam trabalhar na cidade como microempresários e não precisam ficar pagando o espaço público para pessoas que a gente não consegue estar identificado, mas eu não quero falar nesse momento, porque ainda está sob sigilo aí, que a gente está fazendo o levantamento. Que ali falam que são milícias que estão cobrando, e hoje na região Brás Paricanindé tem mais de 20 mil pessoas. Só de ontem, de segunda-feira para ontem, foi na rua Henrique Dias, formaram mais de 82 espaços onde foram cobrados luvas e a mensalidade, porque eu fui lá ao vivo ver o que está acontecendo.
Então, é um assunto que eu acredito que a Câmara Municipal e que também o senador tem atendido todas essas pessoas que querem trabalhar legalmente e querem ter a contribuição dos vereadores aqui que acompanhem. Eu acho que nós estamos muito próximo dessa nova CPI, dar ordem na casa, não só no Brás Pari-Canindé, e sim em São Paulo todo, onde tem espaços públicos hoje vazios, largados, onde pode fazer grandes núcleos e levar esses microempresários para dentro desses lugares, e eles não precisam ficar na rua, na batuta dessas milícias. Ok. Bom, dando sequência então aqui às notícias aí do dia, a gente tem aqui uma notícia que está aí nos principais jornais aqui de São Paulo, que é o fechamento do Parque do Carmo, na zona leste da cidade, em decorrência aí da morte de mais um macaco aí com a febre amarela, né? A Prefeitura de São Paulo decidiu fechar a partir de hoje o Parque do Carmo, após confirmar esse diagnóstico de febre amarela em um macaco encontrado morto no local. A administração municipal também passou a recomendar que paulistanos deixem de frequentar o Parque Linear Rio Verde, que fica na mesma região. Como não há uma delimitação física ali naquele espaço, não há como interditá-lo. Com essa notícia, a Secretaria Municipal de Saúde incluiu o distrito de Aricanduva na campanha de vacinação, que acontece aí desde o dia 25 de janeiro. A distribuição de senhas nas residências será iniciada ainda hoje. A expectativa é aí vacinar 89 mil moradores no bairro. E segundo a Secretaria, o Parque do Carmo, José Bonifácio, Cidade Líder, Iguatemi e São Mateus já realizavam campanha de vacinação desde o começo aí da campanha no dia 25 de janeiro. Bom, nós já temos aí então mais de 20, são 21 parques municipais fechados, né? E olha que o Parque do Carmo é um dos maiores de São Paulo, tem uma frequência, especialmente nos finais de semana, mas todos os dias, enorme ali na zona, servindo a toda a Zona Leste, e essa é uma notícia que realmente preocupa e avalio que é necessário recomendar a toda a população de São Paulo que ainda não tenha sido vacinado. Eu já vacinou? Eu vacinei. Então, acho que todos, você também já vacinou? Já. Então acho que é importante essa recomendação, atender aí o apelo do secretário municipal, Dr. Wilson Polara, e ele tem estado atento, inclusive o cumprimentei no meio do carnaval, porque ele estava trabalhando assim como de plantão, mesmo nos dias do carnaval, para que se assegurasse o acesso à vacina contra a febre amarela em São Paulo, porque hoje todos temos que estar vacinados. Nós já temos aí 541 casos da doença, 163 mortes. Vereadora Adilson. Eu acho muita coisa. 160 casos confirmados e outros agora do Parque do Carmo. O que acontece? A população, não só a população mais carente, mas toda a população quer usar um parque para fazer lazer. Agora, imagine só todos aqueles que passaram no Parque do Carmo, bem disse o senador, o Suplicy, o Parque do Carmo, nobre senador e querido amigo, Zona Leste todinha passa por ali. Sim. Vem da Aricanduva, vem da Tiradentes, vem de São Miguel, vem de Vila Carrão. Então, a Zona Leste toda passa por ali, bastante. Agora, precisa fazer uma triagem, porque depois que morre, olha, o macaco morreu lá no Parque do Horto Florestal. Aí aparece a primeira morte. E aí, falando de município, não vou nem falar de Mariporã ou coisa parecida. Poxa, meu Deus, precisamos sim, eu vejo que o Polara está fazendo um excelente trabalho, está correndo, trabalhando no carnaval, mas tem que hoje fazer os meios de comunicação, a TV Câmara que faz bem, e todos os meios de comunicação. Você foi nos últimos 6 meses no Parque do Carmo? Foi. Você tem que participar nesse momento de ir tomar uma vacina ou coisa parecida. Às vezes ela já foi, está com aquela infecção e não está descobrindo do que é. Então, o chamamento tem que ser muito rápido. Sinceramente, apesar de tudo que eu vejo na televisão, estou achando que está devagar. As pessoas, depois que morrem, é que vão atrás de achar o remédio. O remédio tem que ser dado antes, em todos os segmentos. Então,
torço para que não aconteça mais nenhum óbito e que todos possam ter a condição de vacina. E mais, tem um mercado negro que quando aparece alguma situação de vacina, aparece aquele que fala assim, eu não vou perder tempo, eu pago R$200 numa vacina. Escutei muito disso. Então, também não é justo. E também não é justo a pessoa que vem a trabalhar 5, 6 horas da manhã e fique na fila horas e horas e depois a pessoa fala, olha, hoje tem a vacina, mas não tem a seringa. Quer dizer, é muito ruim. E há ocasiões no Parque do Carmo, como naquela semana que tem a Festa das Flores ali, que é da comunidade japonesa também, que é de tradição. Cerejeiras, né? E das cerejeiras, né? Cerejeiras. E nesta semana o Parque do Carmo fica com superlotação. Eu fui lá, mal consegui chegar porque tamanho era o trânsito e está completamente repleto de pessoas de toda a cidade que vão lá na festa das cerejeiras. E é uma situação complicada. Eu ouvi ainda hoje de manhã na rádio uma reportagem com um morador do bairro ali que foi pego de surpresa com essa notícia do fechamento do Parque do Carmo, e a repórter perguntou, ele estava indo fazer uma caminhada lá no parque, falou, e agora vai ter que caminhar em outros lugares, aí na rua? Ele, não, vou ter que esperar reabrir, porque tem medo também aí de um outro problema, que é a violência, que é uma questão aqui também, de uma pergunta aqui da nossa telespectadora Magda Bueno, que diz o seguinte, o que fazer com a falta de segurança? Aqui no meu bairro tem muito assalto com motoqueiros. Ela não cita o bairro aqui, enfim. Temos medo de sair nas ruas. O parque aqui no meu bairro está abandonado. Se você puder enviar de novo aqui o bairro em que você mora, Magda, a gente agradece. E aproveito já para passar de novo aqui o nosso telefone, que é o 3396-4944. Lembrando que a gente faz a transmissão ao vivo também pelo Facebook. Enfim, tem essa outra questão aí da segurança também, né? É lamentável, né? Que nem quando a gente vê essas intervenções que estão acontecendo no Rio, São Paulo também precisaria de uma força-tarefa, porque tem muita coisa a se fazer. E a Polícia Militar faz o que pode, a Guarda Civil Metropolitana faz o que pode, a Polícia Civil faz o que pode. Agora, não tem viatura, não tem armamento, não tem a tecnologia. Hoje, para cada 10 cidadãos, tem um policial militar que está perto de você. Essa é a situação hoje que se encontra a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, está um pouco mais organizada, também é um staff menor, mas a falta de segurança, hoje mesmo vi, todo dia, né? Você liga a televisão, rádio, jornal, você vê as notícias horríveis. No Morumbi hoje saíram 2 cidadãos num posto de carro, os 2 pararam no cruzamento, aí veio uma moto com 2 e deram 10 tiros. Ele era execução. Até que não prove o que é, não tinha segurança ali. E está onde? Perto do Palácio do Governo. O carro é atingido por mais de 10 tiros após parar em semáforo no Morumbi. O empresário fica ferido, realmente. Está passando por cirurgia, inclusive, não é? Sim, bom, eu avalio que é preciso se dar prioridade àquelas medidas de política econômica e social que vão ajudar a prevenir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos, e isso de uma maneira geral em todo o Brasil, seja lá em lugares como Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, onde o índice de criminalidade, de morte de pessoas tem sido muito alto, seja no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo. Então, além de... A gente teve até uma reunião essa manhã aí com especialistas aí, autoridades na área da segurança, né, para reforçar essa vigilância aí na fronteira São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E claro que além de se prover a melhor qualidade de educação a todas as crianças, todos os jovens, se possível em tempo integral e tudo, é necessário também caminhar na direção de maior equidade e justiça e da erradicação completa da pobreza. Se me permite aqui, eu vou citar o que foi escrito há 501 anos por Thomas Paine em Utopia, que é um livro tão agradável de ser lido. Ali, no primeiro capítulo, no livro primeiro de Utopia, há um diálogo entre o cardeal Morton, um amigo de Thomas More, e o outro personagem,
eles estão discutindo a pena de morte que é instituída na Inglaterra no início do século XVI. O livro é de 1516, fez 500 anos no ano passado, e eis que o viajante português Rafael Itlodeu em grego é um contador de histórias, observa: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More chamado Juan Luis Vives, espanhol, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges: de subvencione pauperum decite necessitados, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez se propôs a garantia de sobrevivência às pessoas. Ora, já está aprovado pelo Congresso Nacional, todos os partidos, a lei que vai instituir gradualmente no Brasil a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda suficiente para atender às nossas necessidades vitais. Mas até para o vereador Adilson Amadeus, para o Eduardo Suplicy, para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim, só que obviamente contribuiremos nós, os que temos mais, para que nós próprios e todos os demais venham a receber, e isto é algo que vem sendo debatido cada vez em mais e mais continentes e países. Hoje há experiências significativas na Namíbia, no Quênia, na Finlândia, em Ontário, na província ali do Canadá, a cidade de Stockton, ali na Califórnia, a ex-colônia de Portugal, Macau, desde 2008. Macau, eu estive lá em 2016, vem pagando a todos os seus quase 700 mil habitantes permanentes uma renda básica anual que foi crescendo de 4 mil, em 2016 eram 9 mil patacas, que é a moeda de Macau, $1.127 por ano. Pai, mãe, 3 crianças, já dá $6.000 aproximadamente, $500 por mês, significativo. Eu andei por lá conversando, as pessoas acham muito positivo. E a Finlândia iniciou desde janeiro de 2017 a pagar €560 por mês para 2.000 pessoas sorteadas para se estudar o que vai ocorrer com eles. E se a experiência for positiva, a experiência feita pelo governo da Finlândia é capaz de eles universalizarem para os 5.400.000 habitantes. O Havaí aprovou recentemente a resolução de iniciar estudos para implementar a renda básica de cidadania. A experiência mais significativa, importante e bem-sucedido, eu quero recomendar ao Adilson Amadeu para visitar. Eu estive lá por 7 dias e muito bem-sucedida, foi no Alasca. Já esteve no Alasca? Não. Posso contar o que aconteceu lá? Fica à vontade. Eu queria até para os telespectadores da TV Câmara que aulas como essa, talvez aqui na Câmara Municipal teremos esse ano só, porque depois vai para o Senado. Mas eu fico feliz que nós vamos aproveitar o máximo que puder. TV Câmara, Felipe, todos, trago o nosso senador sempre aqui. Eu quero participar dessas aulas. Posso só contar? No início dos anos 60, numa vila de pescadores chamada Bristol Bay, o prefeito observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Daí ele disse:
vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, 10 anos depois, aquele prefeito Jay Hammond se tornou governador do estado do Alasca, que, ao final dos anos 60, tal como nós na camada pré-sal do Atlântico, encontrou enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe. Eis que o governador Jay Hammond disse aos seus então 300 mil habitantes, hoje 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. Quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles 25% dos royalties, por alguns anos foi 50%, foram investidos no Fundo Permanente do Alasca em US Stocks, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais. Pode ver no Alaska Permanent Fund Site as ações de 150 empresas brasileiras, Vale do Rio Doce, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Portanto, nós contribuímos para que isto exista lá. Empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 63 bilhões de dólares hoje. Suponhamos que Adeilson Amadeu estivesse residindo no Alasca, única exigência, 1 ano ou mais. Preencheria entre 1º de janeiro e 31 de março um formulário, um application form. Sou Adeilson Amadeu, resido neste endereço. Se eu viajei foi por tal e qual motivo, mas estou aqui de volta. Preenche por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho da Câmara Municipal de São Paulo, não precisa dizer qual o seu rendimento, nem o seu patrimônio acumulado, vai ser igual para todos. Poucas perguntas adicionais, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido, de 1980 para cá, foi recebendo a cada ano 300, 400, 500 e pouco. 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, $2.269, mais 1.200 que a governadora resolveu colocar do orçamento do Alasca para ajudar na calefação, que no Alasca é muito importante. $3.269 por pessoa, pai, mãe, 3 crianças, $16.300 por ano. E, consequência, Adeilson, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca e Utah, com 0,41, 0,42, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim desse sistema. Tá certo, é a história que eu queria contar. Tá ótimo. Senador, é uma aula. Eu queria, dentro da minha condição, que eu tenho uma empresa há 47 anos, onde eu recolho média de 27% a 32% de impostos, eu queria que pelo menos 50% fosse destinado de toda a arrecadação, vamos falar do município, e também vamos falar do país, que fosse destinado à saúde, à educação e ao transporte. A saúde e a educação em primeiro lugar. Infelizmente, os outros países, a América sempre sai na frente, mas aqui nós temos grandes cabeças. Só que as cabeças que nós temos aqui, às vezes, elas não aceitam a voltar, dar 2 passos para trás, começar tudo de novo e fazer valer coisas interessantes que deram em outros países. Querem inovar e para inovar demora 10 anos. Tá certo. Bom, vamos lá. A gente tem uma
pauta extensa de assuntos aqui, mas o nosso telespectador é sempre prioridade. Portanto, eu vou ler aqui a pergunta aqui da Carolina Borges, uma pergunta até em um tom provocativo, mas, enfim, vamos lá. Repasso a pergunta aqui para os vereadores. Gostaria de saber quais sistemas públicos os vereadores usam e com qual frequência. Andam de transporte público? Frequentam parques, praças, museus e bibliotecas? Utilizam o sistema público de saúde? Andam a pé pelas ruas? Aí a pergunta, várias perguntas aí da Carolina Borges. Quem gostaria? Vereador Amadeu, pode. Carolina Borges, olha, primeiro, não uso o carro da Câmara, uso o meu. Segundo, que eu tenho uma empresa há 47 anos. O parque, posso falar, às vezes pode até me sequestrar, mas vou falar, é o Parque Colinas São Francisco. Mas também vou no Ibirapuera e também vou ali ao lado do shopping ali na Lapa. Eu vejo assim, a gente procura fazer como qualquer um faz. Eu, como vim do nada e tive a educação dos meus pais, da minha família, de mostrar a verdade, eu procuro fazer tudo na verdade. Eu adoro andar de ônibus, de metrô. Aliás, falta 200 quilômetros de metrô na cidade de São Paulo. E realmente vocês, a população, sofre muito, porque não tem nada. E hospital que me atende muito bem. Eu tenho plano de saúde, mas eu vou muito no João 23. Aliás, as minhas emendas todas, é o Inácio de Proença, que passou de João 23 para Inácio de Proença, na Moca, atende 2.300 pessoas. 80% das minhas emendas eu jogo nesse hospital. Então, eu sou um ser humano como você, Carolina, e a gente fica triste com as coisas que não acontecem na nossa cidade, no nosso país. Tá certo. Vereador Eduardo. Eu também não uso o carro oficial e desde quando fui presidente da Câmara Municipal de 89 a 90, dispensei o carro oficial e dos 24 anos do Senado também. Mas além de andar com o meu próprio carro, eu muitas vezes ando de ônibus, de metrô, para exatamente verificar quais são as condições. Então, com frequência, volta e meia pego um ônibus, às vezes até para vir da Avenida Faria Lima até aqui, a Praça das Bandeiras, mas muitas vezes, por exemplo, em 2015, que eu fui convidado para dar aulas na USP Leste, eu notei que eu chegava lá bem mais depressa, eu era secretário de Direitos Humanos, trabalhava lá perto da Líbero Badaró e antes no pátio do colégio, e ali eu notei que era mais fácil, mais rápido eu pegar o metrô na Praça da Sé e ir até a Estação do Brás ou outra, e daí ir até a estação que fica no campus da USP Leste. E foram momentos muito interessantes para mim, porque quando eu entrava no metrô, as pessoas vinham conversar e cumprimentar e tudo. Então, e também eu estive em diversos hospitais. Muitas vezes já tive cirurgia no Sírio-Libanês, costumo fazer meus check-ups, os exames anuais lá no Incorp, um médico ali, e eu, por ter sido 24 anos no Senado, tenho o seguro saúde que o Senado proporciona a quem tantos anos esteve lá servindo. Tá certo, esclarecidas aí as dúvidas, então, da Carolina Borges. Já que a gente falou em transporte público, tem uma notícia aqui também que está em alguns jornais de hoje, que a demora de ônibus foi apontada aí como a principal reclamação dos passageiros. Em 2017, a espera no ponto motivou 9.285 queixas aqui na capital, seguida pelo desrespeito ao pedido de parada. A SP Trans diz que houve uma queda, realmente houve uma queda aí na comparação entre 2016 e 2017. No ano de 2017 foram aí um total de 35.428 reclamações aí referentes ao transporte público.
Já no ano anterior tinham sido 48 mil, mais de 48 mil, um pouquinho mais, 48.271. Mas enfim, temos aí então a espera e a questão do desrespeito. Tem algumas outras questões, como a velocidade dos motoristas, enfim, aí apontadas aí como questões aí que mais incomodam. Sem dúvida, a questão do transporte público, a combinação de metrô, ônibus e outros meios, inclusive a bicicleta, que o governo Fernando Haddad quis muito estimular, é da maior importância. De certa forma, as prefeituras, desde o tempo de Mário Covas, da Marta Suplicy, de Fernando Haddad e tantos outros, com a expansão dos corredores de ônibus, houve uma melhora muito significativa. Mas é preciso ainda se planejar muito melhor a oferta de ônibus que andem com a velocidade necessária para que a população paulistana possa estar bem servida de transporte público em nossa cidade. E claro que o ônibus, quando chega num ponto, aí precisa a fiscalização estar muito em cima para que, se não estiver lotado o ônibus, possa... Daí, se estiver lotado, tem que ter mais ônibus na linha. Mas se tiver lugar no ônibus, não pode deixar de parar no O SP Trans afirma aí realmente que houve uma queda aí nas reclamações decorrente a um aumento na fiscalização, apesar que esses números de reclamações ainda são bastante altos. Aí o sindicato também se posiciona, o sindicato aí dos motoristas de ônibus, apontando motivos aí como redução da frota, não reposição de motoristas, aumento no intervalo do almoço e ônibus que já saem dos terminais superlotados. Vereador Adilson. Me permita aí, o senador também, Eduardo Suplicy. A frota, pelo número que tem de carros, ainda hoje, os senhores que usam esse sistema andam em cima de chassis de caminhão. E as empresas, cada vez mais, estão andando muito bem. Falta ônibus, sim, de qualidade e de excelência. Hoje, a pessoa mora na cidade de Tiradentes, para vir aqui para o Terminal Bandeira, dá de 1 hora e 45 minutos a 2 horas e 15. Aí a pessoa trabalha, ela tem mais 1 hora e 15 de almoço e para voltar. Quer dizer, ela fica 6, 7 horas num sistema, que é saboroso, que é o horário de almoço, mas o resto fica trancado dentro de um transporte coletivo. Você vai no Jardim São Norberto, que eu já fui várias vezes, é uma loucura. As pessoas não conseguem, ficam filas horas e horas para entrar dentro de um coletivo. É muito ruim o transporte nosso. Essa licitação que está vindo aqui tem que pôr uma tecnologia gigante e multas gigantes em cima dessas empresas. Essas empresas hoje, todas elas que estão há décadas aqui, elas estão só faturando e não estão fazendo um bom serviço. É isso que está acontecendo. Então, nós precisamos o quê? Se alertar, porque primeiro tem uma caixa preta, eu que fiz CPI do transporte e estou na comissão de transporte, tem uma caixa preta que ninguém consegue abrir, ninguém tem a chave do negócio. Então, como vai ter uma nova licitação, que estão propondo aí uma licitação gigante, nós, vereadores, precisamos se alertar a isso, às pegadinhas que vai vir nessa licitação, para o bem da população. A população sofre muito. Aliás, até transporte devia ser 50% a menos do que paga-se hoje, porque quem ganha muito são os empresários. Aliás, eles podiam parar um pouquinho de investir em Portugal, em Castelos, e investir mais aqui em São Paulo. Isso aí eu estou falando para quem entende, sabe que estou falando a verdade. Vereador Eduardo Suplicy. Eu já falei do transporte de ônibus. Sim, eu achei que o senhor queria complementar alguma coisa, desculpa. Obrigado. Olha, eu vou aproveitar, vou ler a pergunta aqui do Rodrigo Nascimento, do Butantan. Ele diz o seguinte:
Tem uma invasão em um terreno da prefeitura na rua Valdemar Roberto, no Butantã. A vizinhança liga para o 156, mas dizem que a previsão é que isso seja resolvido em até 3 meses. Ele pergunta o que os vereadores poderiam fazer a respeito disso. Foi o Rodrigo Nascimento do Butantã que ligou aqui para a gente fazendo essa pergunta. Diga. Me permite, senador, eu até conheço essa área aqui já há muito tempo. Hoje a gente percebe o quê? Quando você vai na subprefeitura e faz a denúncia ou coisa parecida, a população, primeiro 156, me permita, continua a mesma coisa. É para não resolver nada. É muito dinheiro que paga nesse contrato, não se resolve nada. Aí tem que falar com o subprefeito do Butantã e aí ele vê se é força-tarefa para desimpedir essa área. Porque a gente sabe o que acontece no dia a dia. Aliás, aqui tem pedágio nessa área aqui também. Mas eu vou tomar, e sem dúvida alguma, nobre senador, vereador Suplicy, vamos tomar assim, já vou fazer um requerimento pedindo as informações e vou pedir que imediatamente vamos lá fotografar e filmar para que tomem providência e fale para o nosso querido telespectador Rodrigo da Silva. Rodrigo Nascimento, muito bem. Eu vou fazer minha parte e não tenho dúvida que o senador também vai fazer a dele. Okay. Eu acho importante nesta questão relativa a ocupações, que foi referido, né, que isso está relacionado à resolução do problema habitacional em nossa cidade. Precisamos estar atentos a ver quais serão os mecanismos que poderão ampliar a possibilidade de hoje mais de 20 mil pessoas morando em situação de rua possam efetivamente ter o acesso a uma moradia. Avalio que é muito interessante que venhamos a estar estimulando as experiências de economia solidária, de formação de cooperativas dos mais diversos tipos, pode ser de artesanatos, de alimentos, de confecções, as mais diversas. Acho que seria muito interessante. Isso também está relacionado à questão do desemprego na cidade de São Paulo. O levantamento feito pela Rede Nossa São Paulo e pelo IBOP, junto a 800 habitantes da cidade de São Paulo, das mais diversas origens, detectou, levantamento feito em dezembro passado, de 2017, a existência de cerca de 1.700.000 pessoas desempregadas, 18% da população. Como dar oportunidades em maior escala para essas pessoas? Eu acho, até estava presente a Aline Cardoso, que hoje é secretária municipal de trabalho, e eu, no diálogo com ela, falei de quão importante seria estarmos estimulando mais e mais oportunidades de economia solidária. Há, por exemplo, uma proposta de um professor Sabertai Calderoni para que possam haver cooperativas de catadores de material reciclado, e este material seria destinado a uma das usinas de transformação de material reciclável lá na Anlurb, que seriam transformados, por exemplo, em paredes, janelas, materiais de construção, e quem sabe possam até essas pessoas depois, em formas cooperativas, construírem a sua própria moradia. Enfim, são exemplos de ideias que podem ser levadas adiante aqui em São Paulo para resolver o problema de ainda tantas pessoas não terem
a sua moradia com dignidade. Tá certo. Bom, nosso tempo já está chegando aí no final, a gente tem mais 4 minutinhos, vou separar 2 minutinhos para cada vereador aqui, para a gente comentar sobre essa questão do Tribunal de Contas aqui do município, que afirmou que a Prefeitura não cumpriu as obrigações técnicas em relação à instalação das câmeras de segurança do Carnaval de Rua aqui da cidade, que em um episódio resultou aí na morte de um estudante, o Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, que foi eletrocutado aí após encostar num poste de sinalização ali na região de Pinheiro, se eu não me engano, né, durante o Carnaval de Rua aqui de São Paulo. Vereador. Isso daí é um caso muito grave porque alguém autorizou. Inclusive o subprefeito, o prefeito de Pinheiros, tinha um telão na sala dele onde ele sabia de todas as câmeras. Então acho que ele é a primeira pessoa que tem que ir na Polícia Civil explicar quem autorizou ele a colocar as câmeras. Ele é o primeiro. Eu acho que a Polícia Civil está perdendo tempo em não levar o prefeito de Pinheiros para que ele fale a respeito disso. A outra, terminando já um programa, parabenizar a presença do nobre senador e a TV Câmara, mas eu queria falar do aplicativo. Os aplicativos hoje na cidade de São Paulo, nada contra, no mundo todo tem, e a resolução 16 que foi colocada aqui é para pôr regras. Hoje nós temos 40 mil taxistas na cidade de São Paulo e tem 180 mil condutores de aplicativo em cima dos taxistas. Eles não estão recolhendo nada para a prefeitura, e muito pelo contrário, eles não querem cumprir as regras, eles andam com liminares querendo trabalhar. Então é muito injusto tudo que está acontecendo em São Paulo e no Brasil. E no Brasil, 500 mil taxistas contra 1,5 milhão de aplicativos. E agora parece que vem da Movit um aplicativo também para entrar. Os americanos, nada contra, entram aqui, pegam os nossos brasileirinhos que foram formados na USP, na Poli, usam eles, passa o cartão internacional, leva o dinheiro para fora do país e nós ficamos aqui olhando. E quando eu defendo os taxistas, as pessoas acham que eu estou querendo alguma coisa. Muito pelo contrário, sou sim de família taxista, mas o aplicativo que aí estão, todos eles, não quero citar nome, estão passando por cima das divisas e estão recolhendo para eles, não para o país nem para a cidade. Certo, vereador. Obrigado. Rapidinho, vereador Eduardo Suplicy, sobre essa questão aí do TCM. Eu acho que é importante o alerta do Tribunal de Contas do município e, sobretudo, para que em todas as manifestações e festividades, como do Carnaval, não haja mais estas falhas que ocorreram de fato e foram detectadas, e é preciso se fazer o melhor diagnóstico para que tais falhas não venham a se repetir na cidade. E, mais uma vez, sobre a questão dos aplicativos, eu acho que é necessário uma melhor exigências para aqueles que estão utilizando as diversas formas de aplicativos, tornando mais equilibrado a situação entre os taxistas e os carros com aplicativos. Tá certo. Queria agradecer muito a participação aqui do vereador Eduardo Suplicy, do PT, vereador Adilson Amadeu, do PTB. Foi um prazer aqui debater um pouco dos assuntos da cidade. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um programa Clipping Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.